Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez para a glória de Deus. E hoje nós estamos aqui para uma continuação de uma série que estamos realizando. O antigo provérbio chinês diz que é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Atualmente, há uma crescente paixão pelas práticas espirituais do Extremo Oriente. Segredos obscuros mantidos ocultos e enterrados nos ensinamentos dos mestres por quase 2000 anos, conhecidos apenas por aqueles que praticam essas artes até hoje. Quem são os mestres, gurus e senseis que fundaram essas artes místicas? Como esses homens desenvolveram habilidades, poderes e capacidades tão extraordinários? E de onde veio sua inspiração? Essas artes foram originalmente criadas apenas para autodefesa e cura? Ou será que há algo muito mais obscuro e evasivo trabalhando nos bastidores? É possível separar essas formas de arte oriental de suas raízes espirituais? Há um propósito oculto por trás da iniciativa de unir essas práticas religiosas antigas à fé cristã? Testemunhe a jornada da vida de um homem em sua busca pela verdade. Uma vida de mais de 24 anos de treinamento em artes marciais tradicionais, trabalho energético e medicina chinesa. Siga sua trajetória como aluno dessas formas de arte místicas, do iniciante à faixa preta, do novato ao quinto dan, e uma disciplina de alto nível em Kung Fu, Tai Chi e Qigong chinês. Veja como o Deus da Bíblia transformou o coração dele, tirando-o de um caminho de autodestruição e levando-o à sua vida maravilhosa. Saiba porque estamos testemunhando agora uma inundação mundial de misticismo oriental e filosofias ocultas. Há alguma razão para que essas práticas religiosas, outrora antigas, estejam sendo tão amplamente aceitas e retratadas nos filmes, videogames, revistas e literatura secular e cristã de hoje? Nos últimos anos, o yoga realmente explodiu entre os americanos. Muitas pessoas confiam nele. Alguns cristãos, porém, acreditam que há de fato um problema real com a yoga. Medite sobre isso. Coloquei a força nos filmes para tentar despertar um certo tipo de espiritualidade. O espírito que recebi dos mestres e treinei com alguns dos melhores do mundo era um espírito de violência, era diferente. É limitante rotulá-lo apenas como artes marciais. É apenas um modo de vida. Isso ajuda você a crescer emocionalmente e até mesmo espiritualmente. Né? Amen. Amen. So what we're going to be looking at today is the true source of power in the martial arts. Então, o que a gente vai estar observando hoje é o verdadeiro poder por trás das artes marciais. And the subtitle is The Whisper of Serpents. E o subtítulo é O Suspiro da Serpente. I want to read a quote from a book called The Great Controversy, page 561. E eu quero ler um livro do livro Grande Conflito. It says, Trecho. Satan has long been preparing for his final effort to deceive the world. The foundation of his work was laid by the assurance given to Eve in Eden. He said, "Ye shall not surely die."
For in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, enlightened, and ye shall be as gods, knowing both good and evil. E lendo o trecho do Espírito de Profecia, o grande conflito, Satanás há muito tempo vem se preparando para o seu esforço final para enganar o mundo inteiro. As bases de sua força foram lançadas pela garantia dada a Eva no Éden. Não morrereis, certamente não morrereis, porque no dia que dele comerdes, então vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo do bem e do mal. This is saying that they would know good and evil intimately. The Bible says we are to know God and Christ, but the devil wants us to know both good and evil. Ou seja, qual foi a proposta que Satanás estava lançando para Eva quando ele ofereceu o fruto? Para ela conhecer o bem e o mal. Só que Deus propõe para a gente que conheça apenas Deus, apenas o bem. The quote goes on and tells us, little by little, Satan has prepared the way for his masterpiece of deception in the development of spiritualism. He has not yet reached the full accomplishment of his designs, but it will be reached in the last remnant of time. E continuando o livro Grande Conflito, página 551, na versão americana, pouco a pouco preparou o caminho para a sua obra-prima de engano no desenvolvimento do espiritismo. Satanás, ele ainda não atingiu a plena realização dos seus desígnios, mas será alcançada no seu último resquício do tempo. I want to read a verse now from 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 and 4. God's prophet, the Apostle Paul, warned us of this, of what we're seeing in our day. It says, for that day, speaking of Christ's return, shall not come except there come a falling away first, an apostasy, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, sits in the temple of God, showing himself that he is God. Agora eu vou ler um trecho de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 4. Porque esse dia não virá, a não ser que venha primeiro uma queda, apostasia, que o homem do pecado seja revelado, desmascarado, desvelado. O filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou o que é adorado, para que ele, como Deus, se apresente no templo de Deus, mostrando-se que é Deus. It goes on in 2 Thessalonians, and the Apostle Paul tells us, remember ye not that when I was yet with you in his previous visit, I told you these things, but now you know he that is withholding, so that he, speaking of that man of sin, might be revealed in his time. For the mystery of iniquity doth already work. Dando continuidade ao versículo, não vos lembreis de que, quando eu ainda estava convosco, vos disse estas coisas, mas agora sabeis o que ele faz, no caso Deus, para que ele, aquele que o homem do pecado, seja revelado no seu tempo. Now I want to read a quote from a book called Testimonies to Ministers. The Lord's servant said something about this mystery of iniquity. She wrote, all need wisdom carefully to search out the mystery of iniquity that figures so largely in the winding up of this earth's history. E agora eu vou ler um trecho do Espírito de Profecia de Ellen Goldwhite, Testemunhos Seletos. Todos precisam de sabedoria com cuidado para procurar o mistério da iniquidade que figura tão amplamente no desenrolar da história desta terra. This mystery of iniquity
it obviously has got a very powerful and a very dangerous role in the very end of the world. Ou seja, o conhecimento desse mistério da iniquidade tem um fator muito importante no desvendar do fim do tempo. The Lord is telling each of us that this is important for us as Christians to understand. Ou seja, Deus está falando para nós cristãos que é muito importante que não conheçamos, mas entendemos o que está por trás disso. I can remember when I first read that verse in 2 Thessalonians chapter 2. The mystery, it intrigued me. E eu lembro a primeira vez que eu li isso no livro de 2 Tessalonicenses. O mistério, ele me intrigou muito. Anytime somebody says there's a secret or there's something hidden or there's a mystery, it causes us to desire to understand what that is. E sempre que alguém nos fala que existe algum mistério, algum desejo ou algum segredo, isso cria um desejo em nós para querer desvendar ou descobrir. And our Lord and Savior knew this. That's why he used that word. E nosso Pai sabia disso, por isso que ele usou exatamente esta palavra. So I began searching the Bible and searching on the internet and searching in religious books and encyclopedias to try to understand what this mystery of iniquity was. Então, como eu disse no meu testemunho, eu comecei a vasculhar em todo tipo de lugar, em livros, na Bíblia, qual que era esse mistério. I want to show you what the Lord led me to find. E eu vou te mostrar o que Deus me guiou a ver. There are two primary mysteries in the scriptures. Existem Primary mysteries. Existem dois mistérios principais nas Escrituras. And the second mystery is known as the mystery of godliness. E o segundo mistério é o mistério de divindade. And as I searched, I looked up the word mystery in the Bible to see every verse where that word is used. E eu vasculhei todos os versículos na Bíblia onde essa palavra é mencionada. And when the Lord led me to 1 Timothy 3:16, where it talks about the mystery of godliness. E onde eu vi no 1 Timóteo 3:16 que Deus fala da divindade, that is where the mystery is revealed. É aí que o mistério foi revelado. The Lord told me, if you understand the mystery of godliness, you will know what the mystery of iniquity is, because it's the exact opposite. E o verso diz que se você conhecer qual é o mistério da divindade e descobrir, você já vai automaticamente descobrir o mistério da iniquidade, porque é o seu completo oposto. In 1 Timothy 3:16, our God tells us, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. E no versículo diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado pelo Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. The only way that there can ever be godliness in a person's life is if God and Christ, through the Holy Spirit, are living inside of us. E a única forma de manifestar divindade em um ser humano é se Deus e Jesus estão dentro do ser humano, vivendo. And Satan knows that. E Satanás sabe disso. If the mystery of godliness is God manifest in human flesh, then the mystery of iniquity is Satan and fallen angels manifest in human flesh. Ou seja, se o mistério da divindade é Deus e Cristo manifestados na carne, a mesma coisa vale para a iniquidade. This is another testimony from Testimonies to Ministers, page 365. Esse é outro testemunho de Testemunhos Seletos, página 365. We are told one has come from the heavenly courts to reveal what it looks like for God to dwell in man.
the Son of God was made flesh and dwelt among us. In him was life, and the life was the light of men. The word light there means the illumination. And the light shined in the darkness, but the darkness comprehended it not. E traduzindo o texto, veio das cortes celestiais para revelar como é para Deus habitar no homem. O Filho de Deus foi feito homem, carne, e habitou entre nós. Nele estava a vida, e a vida era luz. No caso, luz, nesse sentido, é iluminar, brilhar. Dos homens, e a luz brilha nas trevas. Mas a escuridão não o compreendeu. Now, this is a quote from a book called Desire of Ages, which I highly recommend. That is my favorite book outside of the Bible. Agora, essa citação que eu vou mencionar é do meu livro favorito depois da Bíblia, que é O Desejado de Todas as Nações. We are told that we must inevitably be under the control of the one or the other of the two great powers that are contending for the supremacy of the world. It is not necessary for us to deliberately choose the service of Satan and the kingdom of darkness in order to come under its dominion. We have only to neglect to ally ourselves with the kingdom of light. If we do not cooperate with the heavenly agencies, God, his Holy Spirit, Jesus, and the angels, Satan will take possession of the heart and make it his abiding place. Devemos inevitavelmente estar sob o controle de uma ou outra das duas grandes potências que disputam a supremacia pelo mundo. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o serviço do reino das trevas para ficarmos sob seu domínio. Temos apenas que deixar de nos aliar ao reino da luz. Se não cooperarmos com as agências celestiais, Satanás tomará posse do coração e fará dele o seu lugar de permanência. I want to show you from the Bible what this looks like. Eu quero te mostrar, de um ponto de vista bíblico, como que isso se parece. In Isaiah chapter 14, verse 12 through 19, it tells us, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. Yea, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will be like the Most High." E lendo o capítulo 14 de Isaías, versículos 12 a 19, como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela da manhã, no caso, como contraste ao chão, enfraqueceu as nações, porque tu disseste no teu coração, eu subirei ao céu e me exaltarei acima do trono das estrelas de Deus. Vou sentar-me também no monte da congregação, nos lados do norte. Serei como o Altíssimo. It's amazing there because Satan said, I will sit also upon the mount of the congregation. That's a church. He was talking about, I'm going to put my throne in their hearts. É interessante que Satanás fala que vai se sentar em cima, também no monte da congregação. Isso é uma igreja, ou seja, estaria no coração das pessoas. Now I want to show you another statement from Desire of Ages, page 160 and 161. We have been told that from eternal ages, it was God's purpose that every created being, from the bright and holy seraph or angels to man, should be a temple for the indwelling of the Creator. But because of sin, humanity ceased to be a temple for God. Darkened and defiled by evil, the heart of man no longer revealed the glory of the Divine One. E é dito no livro Desejado de Todas as Nações, páginas 160 a 161, que desde as eras eternas era propósito de Deus que todo ser criado, desde os brilhantes e santos serafins, os anjos, até que o homem fosse um templo
para que a habitação do Criador fosse consumada. Mas por causa do pecado, a humanidade deixou de ser um templo para Deus, tornou-se escurecido, contaminado pelo mal. O coração do homem já não revela a glória do divino. When Adam and Eve were in Eden, before sin, what were they wearing? They were wearing robes of light. And when they sinned, the Bible says they realized they were naked. That means the light went out. The reason the light went out was because God was no longer dwelling on the throne of their heart. O que aconteceu, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram? Como que eles eram no Éden? Eles não estavam vestidos, eles estavam vestidos com um manto de luz. No momento que eles pecaram, eles perceberam a própria nudez, porque a luz saiu deles. I want to help all of our viewers and our listeners to understand something. God and Jesus literally live inside of us through God's word. Eu quero que todo mundo entenda uma coisa. Deus e Jesus literalmente vivem dentro de nós através da palavra de Deus. And Satan knows this. E Satanás sabe disso. That's why Satan, everything in our world right now, every voice that we hear is coming from either God or from the enemy, from Satan. E é por isso que cada voz que a gente escuta ou está vindo de Deus ou está vindo do inimigo. Every television show, every movie that we watch is either inspired by the Lord God or it is inspired by Satan and one of his evil angels. Todo tipo de série, todo filme que a gente assiste está sendo inspirado ou pela palavra de Deus ou pela palavra de Satanás. Every song that we listen to on the radio or at our home, it's inspired by either the Prince of Light or the Prince of Darkness. Toda música que a gente escuta, ou ela é inspirada pelo príncipe de luz ou pelo príncipe do pecado. In Romans chapter 6, verse 16, God tells us this. Know ye not that to whom you yield yourself as a servant to obey, his servants ye are to whom you obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness and life. Em Romanos capítulo 6, versículos 16 diz: Não sabeis a quem vos entregais como servos para obedecer? Seus servos sois a quem obedeceis, seja do pecado até a morte, ou seja da obediência até a justiça e a vida eterna. That means when we hear God's word and we choose to surrender and follow and obey him, God's Spirit comes into us and empowers us to walk in victory and holiness and righteousness. E é por isso que quando a gente escuta a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus, Deus consegue então entrar na nossa vida para fazer toda a mudança e transformar o nosso coração para obediência e gratidão a Ele. But if we hear another voice that says something that is not according to God's word, those evil spirits gain access to our heart and our life. Porém, se a gente escuta palavras que não são de Deus e permitimos que isso entre no nosso coração, a luz de Deus não consegue entrar. When the Apostle Paul wrote that, he said, forgive me, when the scripture tells us you shall not surely die, that's what Satan told Adam and Eve. You shall not surely die, but ye shall be as gods, knowing both good and evil. Ou seja, quando a Bíblia diz, certamente não morrerá, certamente, mas será como Deus, e conhecerás do bem e do mal. Let me explain something about this statement. When Satan said this to Eve, deixa eu explicar algo sobre essa fala. Quando Satanás disse isso a Eva, he said, you shall not surely die. God's word says the wages of sin is death. Satan said, no, it's not. You can sin and still live.
Quando Satanás disse, ele falou, certamente não morrerás. Só que Deus falou que o preço do pecado é a morte. Então ele falou o completo oposto. God dwells inside of man as well as his angels through his word. Deus vive dentro do homem, assim como os anjos vivem pela palavra. That's why when Adam and Eve sinned, God stepped out of them and they died. E é por isso que quando eles pecaram, Deus saiu de dentro deles e eles morreram. Satan was telling Eve what he believes about himself. God used to dwell in me, and I sinned. I decided to disobey. I'm still alive. Satanás estava falando para Eva exatamente o que ele pensava dele mesmo, porque eu sou Satanás, eu pequei e eu não morri. Ellen White says the same thing. She says the serpent told Eve, I have eaten of the fruit and I'm alive. I can even talk now. E Ellen White fala que a serpente falou a mesma coisa. Eu comi do fruto e eu não morri. When we look in Genesis chapter 2, and this, we're getting to the martial arts. This is important to lay this foundation. E vamos se aprofundar mais na arte marcial, mas é muito importante a gente ter esse fundamento bíblico contextualizado para entender as coisas mais complexas. It says in Genesis 2, verse 16 and 17, the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowing of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. E como diz em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17, e o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim poderes comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. When God stepped out of Adam and Eve, they died. E quando Deus se afastou da vivência, de viver dentro de Adão e Eva, de forma plena, eles certamente morreram. And the only way for us to gain immortality is for God to come back in and live inside of us again. E a única forma de reconquistar a imortalidade é que Deus volte a viver dentro de nós. Amen. Amém. Romans 6:23 says, for the wages of sin is death. The word wages there literally means the sting or the fruit of sin is death. Em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. E a palavra salário é justamente o fruto, a consequência do pecado. God's word is spirit and life, Jesus said. A palavra de Deus é vida e luz, Jesus disse. Amen. Amém. Proverbs chapter 4, verse 20 through 23. Listen to this. My son, my daughter is implied. Attend to my words. Yea, incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and they are health to all your flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues and the springs of your life. E diz em Provérbios 4, 20 a 23, meu filho, minha filha, atende às minhas palavras. Sim, inclina os teus ouvidos para os meus ditos. Não se afastem dos teus olhos. Guardai-os no meio do teu coração, pois eles são a vida para aqueles que os encontram. E são saúde para toda a sua carne. Sim, guarda no teu coração com toda diligência, pois delas saem as questões da tua vida. This is a powerful quote from a periodical called Signs of the Times in 1904.
Esse é um periódico, um trecho do livro Sinais dos Tempos. It says the life 1904. of God that gives life to the world is in his word. It was by his word that Jesus healed disease and cast out demons. And by his word, Jesus stilled the sea and raised the dead. And the people bore witness that his word was with power. A vida de Deus que dá a vida ao mundo está na sua palavra. Foi por sua palavra que Jesus curou doenças e expulsou demônios. E pela sua palavra que acalmou o mar e ressuscitou os mortos. E o povo de Deus deu o testemunho de que sua palavra estava com poder. Here's another statement from Education, page 126. The creative energy that called the worlds into existence is in the Word of God. This Word imparts power, it begets life. E aqui tem outro trecho do livro Educação, página 126. A energia criadora que chamou o mundo à existência está na palavra de Deus. Esta palavra confere poder e gera vida. Desire of Ages, page 677 says, it is through the Word that Christ abides in his followers. This is the same vital union or communion that is represented by eating his flesh and drinking his blood. The words of Christ are spirit and life, John 6:63 tells us. Receiving them, you receive the life of the vine. You live by every word that proceeds out of the mouth of God. É por meio da palavra de que Cristo permanece em seus seguidores. Esta é a mesma união vital, ou em outras palavras, comunhão, que é representada por comer da sua carne e beber de seu sangue. As palavras de Cristo são espírito, como diz em João 6,63. Recebendo-os, recebeis a vida da videira. Viveis por toda palavra que sai da boca de Deus. In the book of Acts, the Apostle Paul was traveling on a missionary trip, and he was shipwrecked on an island. And while he was there at a fire that the native people that lived there had made, to keep him and the other sailors warm, a viper, a poisonous, deadly poisonous viper, came out of the fire and bit him. No livro de Atos, quando Paulo estava navegando e ficou preso em uma ilha, tinha um fogo que as pessoas fizeram para mantê-los aquecidos. E veio uma serpente e mordeu ele. But the Apostle Paul knew what God had promised in Luke chapter 10. Mas o apóstolo Paulo sabia o que Deus tinha prometido em Lucas capítulo 10. Jesus has told all of his followers, I give you power over serpents and scorpions, and nothing shall by any means hurt you. E diz que eu darei poder a vocês contra todas as serpentes ou escorpiões, e nada vai acontecer. Paul believed that promise, and he grabbed the serpent, threw it into the fire, and kept right on sharing the gospel. E Paulo sabia disso. Ele pegou a serpente, jogou no fogo e continuou a pregar. And nothing bad happened to him. E nada aconteceu com ele. He lived by every word that has proceeded out of the mouth of God. Ele viveu por meio de toda a palavra que precedeu da boca de Deus. That's what our Savior and our Father in heaven want us to do, to believe his word. E é isso que Deus e Cristo quer que nós fazemos, acreditar em sua palavra. Amém. Amen. Jesus has assured each of us your name, saying, believest thou not that I am in the Father and that the Father is in me? And then Jesus said something. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he's doing the works. E Jesus disse em João capítulo 17, 21, Jesus assegurou cada um de nós, dizendo, não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos falo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim, ele faz essas obras. That's what God wants for you and I.
he says it is God that works in us both to will and to do his good pleasure. E é isso que Deus quer que a gente faça, para ele poder exercer o seu poder e a sua vontade por meio de nós. Ok, Jean, Oi. one question. Yes, yes. Ok. Lá em Mateus 8, tem a história do centurião romano, que ele pede para Jesus curar o servo dele. E aí Jesus fala que o centurião fala para ele: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus fala: em toda Israel eu nunca encontrei uma fé como a sua. O seu servo será curado, porque ele acreditou na palavra de Deus. E é o que o Eric está falando agora. Então, como que a gente pode exercer uma fé inabalável acreditando num escrito, no que está na Bíblia, né? Falta para a gente crer no poder da palavra de Deus. Isso, Repete exatamente. a última parte que ficou abafado o som. O que falta para a gente crer no poder da palavra de Deus? Boa pergunta. Igual In Matthew chapter 8, there was a story about this Roman centurion that grabbed Jesus by the arm and says, I need nothing of you, only speak one word and I will be healed. And her question is, what do we need to do to achieve that power of faith? God actually tells us in Romans chapter 10, verse 17, he promises us faith shall come by hearing, and hearing by the word of God. God's word is not just printed on a page, it's spirit. So as you read it out loud, God's spirit comes into you and gives you Christ's faith. É dito em Mateus capítulo 10 que você ganha fé por meio de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é apenas palavras escritas, é o Espírito de Deus. Então, quando você proclama isso, que você ganha esse poder. Na medida que você proclama a palavra de Deus, você enriquece e fortalece cada vez mais a sua fé. You read God's promises out loud, and you read your personal name, your own name into every promise. Wow. You try that for 7 days, and you see what will happen. A miracle will happen like you have never seen before. E o milagre vai acontecer com você se você experimentar esse truque por apenas... Truque não. Essa estratégia divina por apenas 7 dias. Todas as promessas que estiverem na Bíblia, troque e substitua pelo seu nome. E faça isso falando em voz alta por 7 dias. Você vai ver que um milagre vai acontecer. Amém. Amém. God's servant, Ellen White, tells us something. She says that every word in the Bible is not merely written to us, but spoken to us individually. E Ellen White, serva de Deus, fala que as palavras que estão escritas na Bíblia não estão apenas escritas na Bíblia, mas são feitas para nós individualmente. Amen. Wow. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Now let me show you why that's important. Agora deixa eu te mostrar o porquê que isso é importante. This is another quote from our sister Ellen White. Esse é outro trecho da nossa irmã Ellen White. We are told the truth as it is in Jesus is the only available agent by which man may be saved, rescued, delivered, set free, healed, and made whole. Through the word of God, man is privileged to connect with Christ. And then the divine and the human combine. And in this union, the hope of man must rest alone. A verdade, como é a que está em Jesus, é o único agente disponível pelo qual o homem pode ser salvo, resgatado, liberto, curado, saciado. Através da palavra de Deus, o homem tem o privilégio de se conectar com Cristo. E então, o divino e o ser humano se combinam. E nesta união, a esperança do homem deve repousar sozinho. Amen. Amém.
Listen to what the scripture says in 2 Corinthians chapter 6, verse 14 through 16. E veja o que a Escritura fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16. The Lord God tells us, be not unequally yoked together with unbelievers. Yoked means joined. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion has light with darkness? And what agreement has Christ with Belial or the devil? Or what inheritance has he that believeth with an infidel? E diz em 2 Coríntios 6, 14 a 16, não sejais desiguais com os incrédulos, porque que comunhão tem a justiça com a injustiça? E o que comunhão tem a luz a ver com as trevas? E que concórdia ou acordo tem Cristo com Satanás, com o diabo? Ou que parte ou herança tem aquele que crê como um infiel? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, just as God has said. It says you, your name, are the temple of the life-giving God. And then he says, I will dwell in you. It says them, but that's me. It's you. God says, I will dwell in you, and I will walk in you, and I will be your mighty one, and you shall be my people. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque sois, no caso sois, ele está falando para você. Então coloca o seu nome aí. Porque sois o templo de Deus vivo, que dá vida, como Deus disse. Eu habitarei neles, vocês, você, e caminharei neles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Now I want to show you where this is leading with martial arts. E agora eu começo a introduzir como que isso está se sintonizado, entrelaçado com artes marciais. God wants to dwell in us, his people. We are the new Jerusalem. Deus quer viver em nós, seu povo. Nós somos a nova Jerusalém. But Satan and his evil angels are also seeking to dwell inside of God's people. Mas Satanás e seus súditos, os anjos caídos, também querem a mesma coisa. In Revelation chapter 18, we're told, Babylon the Great is fallen, for she has become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hate-filled bird. E como diz em Apocalipse 18, 1 a 2, porque ela se tornou morada de demônios, e o demônio de todo o espírito imundo, e uma gaiola de cada pássaro impuro e odioso. We are filled with the Spirit of the living God, which is symbolized by a dove. But Babylon is filled with unclean spirits and hateful birds. Ou seja, a gente tem essa imagem como um pombo branco. Só que Satanás também sempre vai ter a controvérsia, no caso dos pássaros imundos. Let me show you the world of martial arts. And the quotes that I'm going to be giving to you are from masters and grandmasters. Então agora eu vou te mostrar o lado das artes marciais. E as citações que eu levanto aqui são de mestres dos mestres de artes marciais. This is a I'm sorry to interrupt you, but can you explain to people, some people have not seen or probably did not see the first episode. So Okay. can you explain the degrees of martial arts, what is a Dan? Okay. So let me just translate what I just said. Eu pedi para ele explicar, caso alguém aqui não esteja familiarizado com artes marciais, como que é cada grau de arte marcial, como que você alcança, para o que é mestre de um mestre, o que é exigido para você alcançar tal grau.
dentro da arte marcial, só para todo mundo ficar contextualizado. Perfect. Very good. In the martial arts, there are two primary divisions. The first division was the original, and that was from the Shaolin Temple. It was the Chinese. And everything that they had came from India. The other division, I'm sorry. Dentro do mundo de artes marciais existem duas divisões. E uma das divisões que veio da Índia foi do templo Shaolin. A outra divisão, The other division is from the Japanese and the Okinawan. e a outra divisão veio dos japoneses e de Okinawan. In the original system of Kung Fu in China, No sistema original de Kung Fu vindo da China, they classified students of the martial arts in three ways. eles classificaram os alunos de artes marciais de três formas. There were students, there were disciples, and there were masters. Haviam alunos, haviam discípulos e existiam mestres. In the Japanese arts and the Okinawan arts, they were developed and classified in a different way. Já os japoneses, eles classificavam de outra forma. The founder of Kodokan Judo in Okinawa and in Japan, O fundador de Konokan Judo, que é uma modalidade de judô lá em Japão, he understood that times were changing in the world and things weren't the same as what they had been for centuries before in China. ele começou a notar que o mundo estava mudando e as coisas não estavam semelhante como estavam antigamente na China. So he wanted to take the original disciplines of martial arts and categorize them in a way that would be acceptable to the government and the people of Japan and Okinawa. Então ele quis pegar a cultura por qual estava se baseando a arte marcial e transformar de uma forma categorizada que permitia com que ela fosse aceita no ambiente atual pelo governo atual. And because of his background in education, he classified ranking or grading for the martial arts. E por causa da sua base com educação, ele desenvolveu um sistema de graduação dentro da arte marcial. So he developed different colors of belts for the students to wear. And then once they reached what would be classified as a master of the basics, then they were given a black belt. E então ele categorizou no que a gente conhece como as cores das faixas. E no momento que ele atingisse uma certa maturidade, ele dava a faixa preta da conclusão como nível de estudante. And then from black belt until grandmaster, in most systems, there were 10 steps, 10 grades, which are called Dan or Dan. Então, por exemplo, você vai da faixa branca até a faixa preta, que é o nível de estudante, e na faixa preta você tem 10 categorias que levam você a ser um grã-mestre, que a gente chama de Dan. In most of the Okinawan and Japanese systems, you were not considered to be master until at least a 5th, but most of the systems said 6th Dan, 6th degree black belt. E na maioria das categorias de artes marciais, você só era considerado um mestre, em algumas o 5º Dan, mas na maioria apenas no 6º Dan. Most of the quotes that I'm going to show you today are from men that were 5th Dan up or 5th degree black belt or higher. E as pessoas que eu vou estar mostrando aqui para vocês são os lutadores, são de pessoas do 5º Dan para cima. In most martial arts for the last 400 years, it required at least 40 years to achieve a 7th Dan or 8th Dan. E para a maioria das artes marciais com esse fundamento nos últimos 400 anos,
levava-se aproximadamente uns 40 anos de vida para alcançar o 7º Dan. Let me read this quote. This is from a Grand Master, 10th Dan. His name was Nakayama. Masatoshi Yakanama. E agora eu vou ler um trecho do Masatoshi Nakayama, do 10º Dan. He says, the meaning of Karate Do goes beyond victory in a contest of mastery or self-defense techniques. He says the meaning of Karate Do goes beyond self-defense techniques. E ele diz que o significado da palavra Karate Do vai muito além da vitória em uma disputa de técnicas ou de defesa pessoal. Ou seja, vai além de defesa pessoal. Unlike common sports, Karate Do has a soul of its own. To be a true master is to understand the soul of Karate Do as a martial way. Ao contrário de muitos esportes comuns, o Karate Do tem uma alma própria. Ser um verdadeiro mestre é entender a alma do Karate Do como um caminho marcial. Now I want to read you a quote from a martial arts. I don't know what rank he was, but he was a major in the U.S. Air Force, and he was also an author and researcher in martial arts. Agora eu vou ler um trecho de um cara que eu não sei qual o rank dele em dance, mas ele foi um soldado americano do Marshall Air Force, que é bem difícil você conseguir. He says, the martial way is a way of living. It is a holistic discipline. That means body, mind, and spirit, aimed at the pursuit of excellence, not just in the training hall, but at life. Its disciplines strive to apply the way in every vocation. O caminho marcial é uma forma de viver, é uma disciplina holística, voltada para a busca da excelência, não apenas para a sala de treinamento, mas na sua vida. Seus discípulos se esforçam para explicar o que chamamos de, enfatizo, o caminho, em cada uma da sua vocação. He says this is what separates the martial way from other pursuits and makes it so valuable. Where one may play a sport or have a hobby, one lives the martial way. Isso é o que separa o caminho marcial das outras atividades que o tornam tão valioso. Onde se pode praticar um esporte ou ter um hobby, nesse caso, vive-se o caminho marcial. The martial way, he says, does not start and end at the door of the training hall. It is a way of life in every action. In and out of the training hall is done in the context of warriorship. O caminho marcial não começa e termina na porta da sala do treinamento. É um modo de viver em que cada ação, dentro ou fora da sala de treinamento, é feita no contexto do guerreiro. If you look at the cover of his book, the book is titled Living the Martial Way. And underneath of that, it says it is a manual for the way a modern warrior should think. E se você observa a capa desse livro que ele escreveu, diz, vivendo o jeito marcial. E embaixo, no subtítulo, é um manual de pensamento de guerreiro moderno, de como um guerreiro moderno deve pensar. Satan is using this to get inside of people's minds. E Satanás está usando isso para entrar na mente das pessoas. I want to look at two words that are very familiar in the Japanese and Okinawan martial arts. E agora eu quero mencionar para vocês duas palavras muito importantes que existem no meio das artes marciais. The word Budo means the martial way. Bu means martial or war. Do
means the path or way of. E a primeira palavra é Budo, o caminho marcial. Bu significa marcial ou guerra. Do, o caminho ou caminho de. The word Bushido means the warrior spirit or the path or way of the warrior. E a palavra Bushido, já que é mais conhecida, significa o espírito do guerreiro ou o caminho do guerreiro. Now I want to show you some examples. Budo, the martial way. Karate-do, Judo, Kendo, Aikido, Iaido, Burmese Bondo, Harangdo from Korea, Tangsudo, Taekwondo, and Jeet Kune-do, or the way of the intercepting fist. E vou ler agora várias modalidades de luta de arte marcial, como Karate-do, Judo, Kendo, Aikido, Laido, Burmese Bando, Hwarang-do, Tang-soo-do, Taekwondo e Jeet Kune-do, que significa o caminho do punho interceptor. All of these words, all of these arts are a way of life, not simply self-defense. Ou seja, todas essas artes são um meio de se viver e não necessariamente aplicadas exclusivamente para a autodefesa. But Jesus said in John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by me. And Jesus is the Word of God. Mas diz em João 14,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falando. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim.